Vamos tratar sobre administração científica. Vamos tratar sobre a abordagem clássica da administração científica. E para a gente tratar da abordagem clássica, neste vídeo nós vamos tratar do contexto. O contexto em que a administração científica e a administração normativista se deram. Tá? Primeira coisa, qual era o mundo que se vivia quando do surgimento da ciência da administração? Um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. A Revolução Industrial, que é do século XVIII, ela inicia uma grande mudança. Uma mudança de paradigmas, uma mudança da humanidade. Até o momento da Revolução Industrial, tudo o que o homem precisava, ele precisava fazer artesanalmente. A maioria das coisas que você consumia, era você quem fazia. Então, roupas, alimentos, móveis, tudo o que você precisava, você fazia. E óbvio, ninguém era capaz de fazer tudo muito bem. Então, você tinha algumas necessidades que você às vezes iria, ou tendo condições, você ia satisfazer comprando de outras pessoas aquilo que elas faziam um pouco de melhor. Mas a satisfação das necessidades do homem era bastante precária. A Revolução Industrial, ela é um rompimento desse paradigma. A partir da Revolução Industrial, você começa a produzir muito de muita coisa. Esse paradigma que foi rompido, ele é extremamente importante e é dele que surge a administração. É a partir do rompimento desse paradigma, é a partir do surgimento da indústria. Era um mundo muito diferente do mundo que nós vivemos hoje. Mas era diferente, mas não tanto. Se você conversar com sua avó, com sua bisavó, ela possivelmente vai dizer para você que na infância dela, o pai dela, a família dela, possuía uma pequena propriedade de terra e ali cultivavam aquilo que comiam, cuidavam dos animais que iam servir de alimentos ou de transporte e que produziam uma série de coisas. A mãe costurava as roupas, a mãe fazia as bonequinhas que você ganhava no Natal, pintavam os ovos de Páscoa, que eram ovos de galinha, pintados e recheados com amendoim doce. Então veja, apesar de ser distante, não é tão distante, tá? Não é tão distante que você não possa enxergar, às vezes, numa pessoa da sua própria família. Mas, dentro desse ambiente, lá a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, nós chegamos no século XX com a indústria em franca ascensão. A indústria em franca ascensão. As pessoas começavam não apenas a adquirir os produtos produzidos pela indústria, como também a buscar na indústria uma forma e um meio de subsistência. Em vez de eu trabalhar para sobreviver, eu poderia trabalhar para alguém e esse alguém iria manter ou iria proporcionar a minha sobrevivência. A palavra é um pouco grosseira, mas lá no século XX, as indústrias eram era uma verdadeira zona, uma bagunça que ninguém se entendia. Por quê? Porque desde que o homem é homem, ele compreende o ato de produzir alguma coisa, produzir para si, da maneira que ele aprendeu, talvez com pai, com mãe, com avô, etc. Então, aquilo tudo era uma quantidade muito grande de pessoas fazendo de diversas formas. Isso era problemático para a própria indústria? Nem tanto. Por quê? Porque lembra que eu disse que as pessoas tinham dificuldades de consumir.
essa dificuldade de consumir, né, fez com que durante um bom tempo, desde o surgimento das indústrias, seu desenvolvimento, até o início do século XX, houve uma demanda reprimida muito forte. Ou seja, tudo que a indústria produzia, a indústria vendia. Tudo que era colocado à disposição das pessoas, as pessoas que não tinham, compravam. Então, essa demanda reprimida levou a indústria a não se preocupar tanto com alguns conceitos, como, por exemplo, qualidade e também de ter dificuldades de alcançar o lucro. Afinal de contas, tudo aquilo que ela produzia, ela vendia. Quando Taylor escreve um livro, Administração Científica, o aspecto principal da indústria era esse, uma desorganização. Então, Taylor observa, Taylor pensa, reflete e enuncia uma série de ideias a respeito de como deveria funcionar o trabalho dentro de uma indústria. Nós vamos falar desses enunciados e dos princípios em outro vídeo. Agora eu quero falar um pouco do Taylor. O Taylor, que é considerado o pai da administração. Taylor era um quaker. O que era um quaker? Talvez você nem tenha se atentado, mas existe uma indústria de alimento que na década de 70 e 80 era extremamente famosa. Aveias Quaker. Ainda existe hoje a indústria Quaker. E ela tinha como símbolo, né, na caixinha da aveia Quaker, um homem vestido de preto, com chapéu preto e com babados branco no colarinho. Este homem representava os Quaker, por quê? Porque os Quaker eram um grupo de pessoas, né, que mantinham a tradição dos colonos ingleses. Então eram americanos tradicionalistas. Americanos que preservavam alguns conceitos bem interessantes, como a disciplina, a hierarquia, como a obediência. Tá entendendo? Da onde vem o nosso querido Frederick Winslow Taylor? Exatamente. Isso foi importante para que ele enunciasse os principais e primeiros princípios e enunciados científicos da administração. Mas isso é para outro vídeo. Até lá!